TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos começando mais um De Bem com o Pão. Hoje, para conversar aqui com o Elton, lá da cidade de Indaiatuba, da congregação. Qual é a congregação, Elton? A Igreja Pentecostal, Poder e Palavra para as Nações. Então tá aí, para você poder acompanhar um pouquinho mais um irmão, né, que não nasceu nesse movimento, mas está aí conhecendo, comendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos dado aqui, que é esse alimento maravilhoso, que é a palavra de Deus, mas compilado em materiais, são literaturas, CDs, DVDs, que você acompanha um pouco mais por assunto, e assim o Senhor vai desvendando cada vez mais os mistérios da palavra, e nós, pela graça dele, aumentando a comunhão com ele e voltando a termos assim comunhão com o nosso Deus, né? Que é uma bênção maravilhosa nós poder voltarmos a ter comunhão com o nosso Deus. Então, Elton, o que tu nos diz a respeito aí? Os irmãos aqui, que a maioria recebem esse material, ficam de algumas congregações, mas estão vendo aí mais congregações, mais movimentos se achegando. O que tu nos diz assim de experiência um pouquinho sobre esse material, Elton? Não, o mais interessante do material é que você, como ele é por assunto, você consegue especificar, identificar na sua vida aquilo que você precisa e através do material você começa a endireitar. Então você começa a perceber que, eu estou errando nesse aspecto, então existe um material específico para isso, né? E é importante porque às vezes nesse intuito de você começa a ler a palavra e você não encontra assim tão claramente, né? Você precisa de ter um apoio. E o material é muito importante com isso, que traz esse apoio, vai te direcionando no caminho certo para você seguir o caminho mais curto, né? Para entender a vontade do Senhor e aí começar a praticar. Que beleza. E os materiais estão aqui, e às vezes as pessoas perguntam, mas Marcelo, a editora Vento Sul está falando sobre tudo, fala desde a prosperidade, fala da cura interior, fala das amarguras, fala tudo. Não, na realidade, quem fala de tudo é a Bíblia, o nosso Criador, né? Porque esses materiais que estão aqui são exatamente compilações, extraindo versículos para que você possa identificar um determinado assunto. Então não é que a editora tem livro para tudo. Na realidade, o Senhor nos deixou, pela sua grande graça e misericórdia, esclarecimento para todas as dificuldades da nossa vida e também as nossas necessidades. Muitas vezes não estamos passando aí por dificuldade, mas é necessário um conhecimento, como por exemplo, como me manter debaixo da bênção de Deus, né? Está lá o Senhor dizendo, olha, é assim que tu tem que seguir o teu caminho aqui para que tu não te desvies, né? E assim não precisa da disciplina e da correção. Te mantém embaixo da graça e tá tudo beleza. Né? Elton, e eu sei que tu conheceu lá o pastor Marcos, lá de Indaiatuba, né? Que foi através dele que tu teve acesso a esse material. Já conheceu a livraria lá? Sim. Fisicamente a gente não, mas como o pastor levou a livraria até a nossa igreja, então a gente conseguiu ter acesso aos materiais, aí nas conversas a gente foi se aproximando e a partir de então a gente começou mesmo a trabalhar com o material, porque a gente não vê que traz um benefício somente para as nossas vidas, né? Como para a nossa família, para os nossos amigos, a gente já tem através do material já alcançado, tendo possibilidade de ter argumentação, mais proximidade com a palavra para poder ajudar outras pessoas também. Então o material ele rompeu não só a barreira interna, né, de casa, mas também foi além disso que já está nos proporcionando a oportunidade de ministrar outras vidas e sugerir também a questão do uso do material, utilizando o material como apoio para evangelizar, para discipular, para fazer coisas, para melhorar a vida das pessoas também através da palavra de Deus e utilizando materiais que são ferramentas que são oportunidades ótimas, né? Para a gente poder levar a palavra de Deus para quem está mais fraco, outros que ainda não conhecem. Que beleza, Elton. Então vocês estão vendo aí como o material está se expandindo, ultrapassando limites e territórios, indo além pela graça do Senhor, porque isso é a profecia de Deus, né?
que a palavra do Senhor vai ser proclamada, esse evangelho do reino, aos 4 cantos dessa terra, né? Então só aí virá o fim, que a gente espera que esse fim seja para nós de grande benevolência do Senhor, porque a gente vai estar de mãozinha esticada, Senhor, vou junto, né? Que a gente está aí, é a nossa grande esperança, né, Elton? Por isso, do nosso intento aqui, de estarmos nos aplicando no conhecimento da palavra de Deus. Que a gente busca, a gente crê. Todo aquele que é cristão crê no Senhor Jesus e crê, sim, nessa segunda vinda de Cristo e a possibilidade de nós reinarmos com Ele, né? Elton, quais são os materiais? Você já tem alguns materiais que tu está lendo, que tu tem alguma experiência? Tenho sim. O da cura interior, né? Que ele acho que é um fundamental, porque eu acredito que a gente tenha muitas coisas guardadas que a gente nem conhece, e aí isso começa a vir à tona à medida que a gente vai adentrando na palavra e utilizando o material. A gente estava com uma dificuldade lá em casa, eu sou casado, né, tenho 2 filhos pequenos, e a gente estava com uma dificuldade assim de entender o que acontecia com eles, essa questão de rebeldia, e às vezes a gente corrigindo através de grito, através de puxões, e a gente ficava muito nervoso. E aí, através da vida do pastor Marcos ali, juntamente utilizando os materiais, ele começou a abrir a nossa visão em relação a que está na palavra, a questão da correção com a varinha. E isso já trouxe um ganho absurdo na minha casa, assim. Meus filhos, embora tem um de 2 anos, o outro de 4, mas ele já sabe, né? A varinha fica exposta lá, ele sabe que aquilo é uma ferramenta para correção dele, não é para bater nele, mas é uma correção. E ele já tem melhorado, assim, a gente já tem visto que Deus já está fazendo uma transformação através do conhecimento. Como criança é impressionante, né? Eles aprendem rápido, né? Eles levaram e aí já sabe dali tem a varinha. A gente leva umas correções, mesmo assim, tá lá. Eu sei que Deus está me vendo, mas mesmo assim não vai. Agora, criança é uma bênção, né? É uma bênção. Engraçado, ontem eu tive uma experiência, ele falou para mim assim, né? Ele falou, papai, você não pode gritar comigo. Eu falei assim, não posso, né, filho? E justamente porque eu tinha falado para ele que eu não iria mais gritar com ele, que toda correção seria através da varinha. Ele falou assim, o papai do céu vai pegar a varinha e vai te corrigir, né? Eu falei assim, amém, né? A gente vai sendo ministrado até pelas crianças. Mas isso é importante, eu acho que é fundamental, porque a gente acaba padecendo por conta de não praticar a palavra de Deus, né? E quando você pega o material que te é uma ferramenta muito forte, através da palavra e o Espírito Santo inspirando, e você começa a obedecer a palavra de Deus, as coisas começam realmente, de fato, a melhorar. E isso é uma coisa numa questão, um espaço curto de tempo. Não deve ter um mês que a gente começou a praticar algumas coisas e o resultado tem sido muito satisfatório, muita bênção, assim, né? Nosso lar sendo transformado na questão conjugal, na questão com os filhos, na questão com a família, né? Deus tem aberto portas para que a gente possa... As pessoas têm vindo nos procurar para ser aconselhado e se a gente não tem um suporte, né? Que nós também precisamos, né, de ter um suporte. E através da palavra, eu acredito que o material tem sido de uma eficácia muito grande. Porque traz à luz algumas coisas que a gente às vezes não consegue enxergar. E é isso que se propõe a Editora Vento Sul, ser um auxílio, ser uma ferramenta para que você possa garimpar na palavra de Deus e assim ganhar mais conhecimento e sabedoria da parte dele. Como é importante a gente ter isso aí. A gente está vendo aqui a aplicação da palavra de Deus trazida assim pelo direcionamento do material da Editora Vento Sul. E aí o resultado aqui testemunhando para a gente o Elton, falando como já mudou a família dele. E o Cura Interior, que está aqui, o Elton está falando para a gente, esse livro maravilhoso que trata exatamente dos problemas emocionais que nós temos na nossa vida. Às vezes o nosso coração está cheio de amargura, rancores, ressentimentos, e nós temos problemas de relacionamentos por causa disso. Não vamos conseguir nos relacionar bem nem com os filhos, nem com a esposa, nem com amigos, nem com irmãos da igreja, porque isso tudo são pedras, são empecilhos, esses sentimentos que nos travam. E o Cura Interior vem aqui com uma seleção de versículos para fazer esse rompimento, porque a palavra de Deus é que tem poder para romper, para quebrar esses grilhões e você ser livre novamente para aí sim ter bons relacionamentos, inclusive com o teu Deus. Né? E assim de poder prosperar espiritualmente, na família e também financeiramente. Porque ser próspero é ter prosperidade em todas as áreas da vida, né? Então tá aqui, Aldo, o que tu nos fala um pouquinho mais aí? Alguma coisa que tu sente, ou mesmo do Cura Interior? Em relação ao Cura Interior é legal, assim, porque a gente lida com
várias pessoas, inclusive parentes, amigos na igreja, e você tem as pessoas sempre trazendo dificuldades. E por si só, às vezes nós não conseguimos levar somente a gente fala algumas coisas, mas da nossa própria vida, né, como experiência. Mas eu acho que o mais importante para haver a mudança na vida das pessoas é ela conseguir enxergar através da palavra de Deus e o direcionamento. E o interessante do livro é que ele vai te levando por um caminho, por etapas, né? Ele vai te mostrando as etapas que você trata a si mesmo, e a partir desse tratamento pessoal, você consegue também ministrar a vida de outras pessoas, e a pessoa começa a ver Cristo na sua vida, e é legal para você poder entender. Porque às vezes a gente acha que assim, a gente está com uma visão de que tudo vai bem, né? A gente faz o nosso ritual de vai para o culto, vai para a igreja, aquela leitura superficial, e às vezes a gente acaba achando que isso é o suficiente. E não identifica dentro de nós mesmos as dificuldades, aquilo que está escondido, que você não consegue expor, às vezes por não reconhecer que existe aquela dificuldade na sua vida, ou simplesmente porque você quer negar que você é a pessoa que você é, né? Então, eu identifiquei muita coisa, inclusive em mim, né? Porque eu tenho 33 anos, deles muitos anos na igreja, e coisas que eu estou identificando só agora. Então é difícil você parar e falar assim, eu vivi a minha vida inteira ouvindo determinadas coisas, mas hoje eu consigo encontrar uma resposta de que eu ainda não sou a pessoa perfeita que eu pensava que eu era. Então a transformação através da palavra, e aí você vai sendo norteado, né? Que eu acho que é o mais importante. Na palavra de Deus trazer esse norte para as nossas vidas, e é importante esse material de auxílio, porque na realidade é como se fosse uma escola, né? A gente está sempre travando aí nesse aspecto de fazer um curso teológico de alguma coisa, mas eu acredito muito que através do material eu tenho visto que é um pouco mais simples, que a gente acaba levando para uma barreira maior, que é de, eu vou ter que me matricular, eu vou ter que fazer determinadas coisas, esse aquele estudo enorme, mas através do material por assunto, ele traz a luz, né, daquilo que você precisa e a identificação dos seus problemas. E é o que diz a palavra de Deus, que eu não vou me recordar muito bem agora aqui dos versículos, o Senhor ainda vai, em nome de Jesus, me abrir essa oportunidade de eu conseguir lembrar os versículos. Mas tem uma palavra lá que os irmãos vão conseguir identificar, que diz assim, não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo que habita em nós nos ensina todas as coisas, né? Então tá aí nós aprendendo com a própria palavra de Deus, que é Espírito, que é vida, que é o próprio Cristo falando conosco. Elton, e como é que fica agora os irmãos lá da congregação, de repente, estavam acostumados com o Elton de um jeito. Agora o Elton recebeu uma orientação, começou a transformação, mudou, eles estranham muito, mas Elton, o que está acontecendo contigo? Como é que funciona essa relação lá com os membros? Estranha, né? Porque eu mesmo, né? Você mesmo acaba se falando assim, poxa, tinha coisas que eu fazia que não estava muito de acordo. E muda um pouco a linguagem, né? Você muda totalmente a linguagem, porque você vê que na igreja a gente está sempre preocupado em trazer como que eu posso falar? Animar o povo, né? Você está sempre preocupado, eu sou ministro de louvor, então na ministração do louvor a gente está sempre querendo motivar, né? Essa é a palavra, motivar as pessoas a continuar na presença do Senhor, a adorar. E às vezes a gente solta algumas palavras, tipo, seja cheio do Espírito Santo, ou então você precisa estar mais forte espiritualmente, mas a gente não sabe como. A gente fala, mas a gente nunca instrui as pessoas de que maneira fazer. E aí você começa a ter acesso a essa questão da palavra mais aprofundada, a sua forma de ver o mundo, enxergar o evangelho é diferente. E isso acaba chocando, porque você começa a perceber que, de fato, a prosperidade que às vezes a gente expõe, né, para a igreja, ela vem através de um esforço nosso. Então, Deus recompensa as nossas vidas, também nos corrige, e às vezes a gente não quer aceitar a correção de Deus. Mas assim, o mais importante é que você entrando nessa visão, você começa a entender que de fato a gente tem obrigações perante o Senhor, e aí Deus começa a mover a mão dele em nosso favor. Enquanto a gente não ajeitar a casa, né? Enquanto a gente não conhecer de fato o Deus que a gente serve, enquanto a gente não conhecer a nossa história através da Bíblia, saber que nós pertencemos agora a um povo escolhido, então isso traz com que a gente comece a falar diferente, né? Fora dos clichês, sair um pouco dos clichês de você será abençoado, precisa ter algo a mais para que Deus realmente abençoe a vida de uma pessoa, não é só aquilo que ela vê, que ela pega, mas é o espiritual que faz com que a gente seja mais forte. E eu acho que muda muito quando você acessa a profundidade da palavra.
Enquanto a gente está nadando ali no raso, a gente não enxerga a beleza que há no interior da palavra, lá pro fundo mesmo. A gente vai ver que as dificuldades, elas só nos fazem crescer. Tu dá esse crédito, assim, realmente para esse acesso que tu teve, assim, ó, tive acesso a um vaso que veio, falou comigo e me trouxe. Como é que foi descobrir, Elton, assim, poxa, como é que foi para ti, assim, rapaz, tinha mais coisa e eu não tava tocando? Antes de eu conhecer, antes da gente ter acesso, né, através da vida do pastor Marcos, eu já vinha estudando algumas coisas, mas ainda não era muito claro. Então, de fato, Deus me deu a oportunidade de através do material e através das nossas conversas, poder confirmar, de fato, aquilo que o Espírito Santo já vinha trazendo no meu coração. Então, isso para mim foi legal, porque eu pensava que eu era um peixe nadando sozinho. Então, eu falei assim, eu tô ficando doido, porque Deus tá me mostrando algumas coisas, eu tô entendendo uma coisa diferente e agora... parece que as coisas vão mudar um pouco de rumo. E quando a gente teve essa proximidade, eu comecei a entender que não, de fato, existem mais peixes que pensam como eu, que nadam no mesmo sentido. Que benção. E nós estamos aqui finalizando o primeiro bloco, voltamos em seguida com o segundo bloco, conversando aqui com o irmão Elton. De Bem com o Pão.